E já estamos de volta aqui com o Temperando Papo, e ele também está de volta conosco. Lembra que eu prometi que Roberto Vitti iria voltar aqui? Pois então, professor de inglês, nos dará ótimas dicas de como aprender o inglês mais fácil para os adultos e as formas também para as crianças iniciarem o inglês. Seja bem-vindo novamente, Roberto. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência, né? Obrigado, Marcos. Que é isso, seja bem-vindo. Obrigado. Roberto, com qual idade, qual a melhor idade para as crianças iniciarem o contato com a língua inglesa? A gente pode dar, no outro programa, a gente falou, na outra entrevista, a gente falou sobre adultos, né? Que os adultos têm uma forma diferente de aprender. Para quem está assistindo a gente, os pais, né, que tem preocupação para saber quando é que eu ponho meu filho na escola de inglês, eu conversando com pediatras, né, chegamos à conclusão, os pediatras, né, os estudos, a partir dos 2 anos de idade, né, não antes disso, porque senão a criança ela se confunde, né, e criança tem mais desenvoltura, então deixa ela primeiro aprender o idioma de casa para depois entrar em alguma escola que ensine inglês, ou escola bilíngue, né. E por que as crianças têm mais facilidade para aprender o inglês? É real mesmo essa afirmação? É real, e eu não diria que criança tem mais facilidade para aprender inglês. Criança tem mais facilidade para aprender qualquer coisa. É verdade. Existe uma teoria que diz, né, será que adulto aprende, né? Não é que se adulto aprende mais fácil ou mais dificilmente. Mas criança não tem vergonha. Sim, é verdade, né? Não tem aquele medo de aprender, que o adulto tem medo de ser taxado como burro, né? Na verdade, Lento. A criança é um disquete virgem, né? Disquete da minha época, né? Um CD virgem. Então ela não tem vergonha de falar. E se ela errar e alguém falar alguma coisa para ela, né? Corrigi-la, ela vai falar, o tio falou, né? A tia falou que tá errado, eu não posso falar. E o adulto tem vergonha de falar em público. E aí, como, né, a gente só vê o erro dos outros, a hora que alguém erra, a gente vê. Então a gente tem medo que alguém veja os nossos erros. É verdade. Né? E o engraçado, né? Porque assim, a gente tem esse certo receio, e quando acontece isso, por exemplo, na própria sala de aula, uma outra pessoa errou, a gente acha absolutamente normal, né? Eu não sei por que esse pré-julgamento, né, Marcos? Eu também não. É que na realidade isso vem mesmo do fato de sala de aula quando você é mais jovem, que você lembra das críticas e tal e acaba assemelhando, cruzando uma coisa com a outra. Mas eu tenho uma pergunta, é a seguinte, por exemplo, eu falo português, aí eu aprendi uma segunda língua e falo ela bem. Isso facilita o meu aprendizado de uma terceira língua ou não? Olha, existe uma crença que sim. Né? Eu não posso te afirmar com bastante veemência, porque eu já vi gente que aprendeu uma língua bem aprendida e depois ficou com preguiça de aprender a segunda, a terceira. Mas obviamente que nem eu falei no outro programa também, aprender o idioma estrangeiro é fundamental para o pessoal de terceira idade, melhor idade, para retardar o mal de Alzheimer. Né? Então, isso daí já estudo científico já prova. É verdade. Se a pessoa, veja bem, se o tiozinho ou a tiazinha vão aprender, é uma consequência. O importante é que ela utilize o cérebro para poder... É o exercício em si, né? Mas eu acredito que aprender uma terceira língua depois que você sabe 2, eu acho que facilita muito. Não sei se quem fala inglês e português vai aprender japonês de forma assim. Sim. Porque do mesmo jeito que português e inglês, né, espanhol é sujeito, verbo e resto da frase. Japonês eu não sei, alemão já não é, que eu conheço um pouco, mas obviamente que facilita. A pessoa já não entra com tanto medo, né? Sim. Agora voltando para o nosso assunto crianças, né? E os pais? Qual o melhor comportamento dos pais para essa criança aprender melhor o inglês? Primeiro, acho que os pais precisam ver se a criança gosta de idiomas. E hoje em dia você tem uma série de materiais, né? Uma série de materiais coloridos, CD, a internet mesmo já faz as pessoas, a molecada já querer brincar com videogame. Eu já tive alunos que aprenderam inglês por causa dos games. Computador também, né? Computador, então. Então, o que eu sugiro? Você que quer fazer o seu filho aprender inglês, hoje em dia esses seres que a gente chama de filhos já são outros seres, porque eles são muito mais espertos do que a gente na nossa época. Então eu sempre aconselho os pais a fazerem o seguinte, depois de 2 anos, obviamente, mas pega o seu filho, pega a sua filha e coloca seu filho, matricule seu filho numa escola de bom reconhecimento, com 7, 8 anos de idade. Aí, você ainda consegue controlar o bichinho, né? E aí deixa ele mofando uns 6 anos, 7 anos na escola.
Isso é mofando. Você ainda tem controle sobre esse ser. E aí ele vai fazer 6, 7 anos de aula de inglês, vai chegar dos 8 até os 14, 15, 16 anos, aí você já perdeu o controle, e aí você pega esse cidadão, que já tem uma boa gramática, já se alfabetizou nesse idioma, e manda a sua filha para um intercâmbio. E deixa ele lá um ano, numa escola fazendo high school, fazendo, né, o colegial lá, o ginásio, porque assim ele vai ter uma boa gramática, vai ter um bom embasamento, e quanto mais cedo melhor, e vai se desembaraçar para falar. Com certeza, Tá. e vai se desenvolver assim, sem sombra de dúvidas aqui no Brasil quando voltar, né? Afinal ele vai ter emprego em todos os campos. Justamente, e lembrando de uma coisa, hoje em dia inglês não é mais diferencial. Ter inglês não quer dizer que você tem um diferencial na hora de você procurar emprego. Na verdade, não ter inglês é um diferencial negativo. As pessoas não perguntam mais se você sabe inglês, as pessoas perguntam, e aí, como é que está seu inglês? Já perguntam como é que está, não perguntam se tem. Né? É verdade. E aí, mandarim, e pergunta outra coisa. Então, o pessoal que está assistindo a gente, lembra, deve ter muitos pais aí que estão, Meu Deus, não fala. pastando para aprender inglês. Deixa o seu filho já preparado com isso daí. Com e deixa, certeza, né? é verdade. Vamos preparar os nossos Sim, filhos, lógico. sobrinhos, a idade mais jovem aí. Chefe, como anda o seu inglês? Mal. Muito mal. Então eu vou fazer um teste com você. What's your name? My name is Marcos Chinet. Só falar isso já mostra que ele tem coragem de abrir a boca. Tem gente que já fica assim, né, morrendo de medo, né? Mas Tá bom. deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que ela é interessante. Você, a gente sabe, tá? Você é um estudioso da coisa, é uma sumidade no assunto, certo? Um cara que desenvolveu diversos métodos de ensino, tá, da língua inglesa, e já que a gente está falando em crianças, eu quero saber qual aquele que você identificou como o melhor método que você desenvolveu para as crianças. Eu não foco o meu trabalho em cima de crianças, porque já tem muita gente que faz isso, tá? Eu não vou poder te responder isso, vou te desapontar com relação a isso, mas a criança tem uma grande vantagem, que quando você vai ensinar inglês para criança, por exemplo, você vai colocar a criança pequenininha numa escola que seja bilíngue, eles vão brincar, falar, amarelo quer dizer yellow, amarelo é yellow, mas aí eles fazem um elefante amarelo e falam, esse é o yellowfante, né? Vai falar vermelho, red, faz um jacaré vermelho e fala jacared, faz um urubu azul, fala urublu, e assim vai, tem que ser assim. Legal, Lógico, muito bom. técnica. Bacana. Aliás, metodologia de ensino para criança é uma delícia para adulto, tá? Adulto gosta mais do que criança. Né? O adulto vai contando piada depois para os amigos, né? Lógico, Tomando lógico. um suquinho e contando a piada. Posso só fazer uma interrupção? Claro. Por que criança aprende mais idiomas? Por que um chinesinho na China fala chinês? Porque eu, quando era pequeno, eu falava alemão sem regra de gramática. Porque a criança ela vai repetindo como se fosse um papagaio. É né? verdade. E não tem vergonha de mostrar algum erro. Então ela fala tataúga, depois você a corrige e fala tartaruga, e vai indo. Se ela aprender um idioma estrangeiro, talvez, na minha cabeça fica o seguinte, ela vai falar tartaruga e vai falar em inglês turtle. Para ela, tanto faz qualquer uma. Ela não sabia nem tartaruga antes, então turtle e tartaruga para ela é a mesma coisa. Então ela fala assim, esse som equivale àquele bichinho de casca dura e que anda devagar. Então ela não tem esse trauma, essa coisa que o adulto faz. Isso é português e isso é inglês. E o adulto tem um problema, né? Ele parece que quando ele paga a escola de inglês, ele se exige, né, ter perfeição. Verdade. A gente Ser fala... pelo menos o melhor aluno da classe. Cobra. Na minha época, quando um fazia uma escola e outro fazia outra, um queria provar que a outra escola... Como time de futebol, né? Né? Eu tenho um carro de uma marca, eu acho que o meu é melhor. Então a criança ela vai desembestadamente a falar, e dane-se, né? O mundo que se adeque a mim. E o adulto, parece que quando ele paga a escola de inglês, ele quer falar certo. O português não. Né? O português ele fala, para nós fazer, é nós na fita, né? E a comunicação foi feita. E aí o adulto fica com vergonha, né? Ele quer ser o... Sim, pode ser. Pode ser não, com certeza, né? Você já tem uma vasta experiência nessa área. Agora me fala, vamos mudar um pouquinho, vamos deixar os nossos baixinhos crescerem um pouquinho e vamos entrar na área adulta de novo. As melhores técnicas que você tem, porque você é um especialista nisso. Existe, que nem eu falei da outra vez, a palavra andragogia, que, como disse a menina que trabalha comigo de marketing, ela nunca compraria algum curso que tivesse o nome de andragogia. Mas a andragogia é a pedagogia do ser humano adulto, é como o ser humano aprende, adulto.
ele aprende comparando, não tem jeito. Né? Ele tem um negócio, eu não sei nem como escreve direito, chama subsunsor, que é o conhecimento prévio. Subsunsor, conhecimento prévio. Então o que acontece? Quando um brasileiro vai aprender inglês, ele automaticamente, é o processo natural dele de comparar com o português. E as escolas falam o quê? Olha, se você comparar, você não pode comparar, você tem que fazer o quê? Pensar em inglês. Se você comparar, isso é pecado, você vai para o mármore do inferno, você vai, né, o capeta vai te pegar, e aí fica um conflito interno, porque a pessoa, é natural ela comparar. Claro. E o professor fala que não. Então o professor fala para você não fazer, a tua natureza fala para você fazer, e você fica, e aí, como é que eu faço? Então é o que eu sempre falo, tudo que der para comparar, compare. O que não der, você aceite. Mas não se sinta culpado, né, você que está fazendo um curso de inglês, que você não consegue ainda comparar, né, sabe, pensar em português, inglês. Você acaba comparando sim. Entendi. Se é certo ou se é errado, eu não sei, mas é natural. Tem mais alguns erros que a gente comete na hora de aprender inglês? Tem, lógico que tem. Um deles, por exemplo, é achar que você vai aprender com um livro debaixo do braço. Né? Não é assim. É a xilosmose. Você bota a xilosmose. Só abre na hora da aula. Não abre, é isso, na hora da aula. Agora você vai num curso de inglês, você faz o quê? Você paga o curso de inglês e paga o estágio completo. Depois a escola te vende o material, que é normal isso. Claro. Aí eu te pergunto, qual é o percentual do pessoal que vai para a aula? Um monte. Pagou, eu vou para a aula. Agora, qual é o percentual do pessoal que pega o livro de inglês fora da aula e estuda com o livro? Que pega o livro para estudar? É muito, é pouco? Deve ser pouco. É esmagadoramente pouco. Ou como disse um aluno meu hoje, é mó pouco. Mó pouco. Mó pouco. Mó pouco, mano? Mano, mais ou menos, é. Aí, qual é o pessoal que... Aí, nesse material que você compra, é livro, CD e às vezes DVD. Sim. O pessoal não pega o livro. Quantas pessoas vocês conhecem que pega o CD, sair do trabalho e vai botar o CD para escutar inglês no carro? Eu gostava. Você gostava, né? Mas pouquíssimo, não. É mó pouco. Quem entra no carro fala, não, tira isso. Entra no computador, vai colocar aquilo. E DVD o pessoal também não pega. Então, essa disciplina de você, faça chuva, faça sol, eu vou falar em voz alta, eu, para pegar a pronúncia e desenvoltura, tem quem que trabalha ouvir muito, né, pra gente tem que pegar ouvir a muito, pronúncia. tem que ouvir muito. Só que a língua da gente é um músculo. Se você não está acostumado a falar aquela sequência de sons, a pessoa trava. Então, pega um texto em voz alta, leia. Eu lia meia hora por dia. Meia hora por dia. Mas é assim, faça chuva, faça sol. Então, o maior erro das pessoas é achar que não tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Não tem jeito, você tem que ter disciplina. Roberto, como que é o nome da sua mãe? O nome da minha mãe? O nome da minha mãe é Gerda Witter. Gerda Witter. Um beijo pra você que está assistindo Temperando Papo, viu? Olha, seu filho, é tão boa a presença do seu filho, assim, ó, que passa assim, já acabou a entrevista. Mas ela mandou e-mail pra vocês? Não mandou, eu vi o seu recado, o seu recadinho. Ela mandou? Então eu queria mandar um beijo pra minha mãe, tá bom, tá claro? E pra você, tá? Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Roberto, obrigada pela sua participação também. Deixa seus contatos pra gente. Inclusive agora o site já está quase pronto, porque sempre tem uma coisinha aqui ali. Meu telefone é 011, né, de São Paulo, 6448-6999 e 011 também, 9911-7912 e o site é a inhouse, www.inhouseidiomas.com.br e também, eu não falei da outra vez, você clicando lá e olhando no institucional, vai ter a minha parte lá. Eu escrevo algumas colunas de inglês e negócio para Cato. Olha que legal, então, a cada 15 eu vi dias, mesmo no e-mail que você chegou a ver? mandou. Então, depois dá uma olhadinha lá e no YouTube também está meu nome lá, vocês vão ver umas aulas, só que eu queria fazer um protesto aqui. Claro, vamos a televisão engorda muito a gente. Entra na dieta comigo, então. Você me ensina inglês e eu ensino uma dieta, ok? Então agora eu vou ver o que vocês vão cozinhar e vou aproveitar, tá? Ótimo, Roberto, muito obrigada. Agora vamos lá, chefe? Vamos embora. Um pé lá, outro cá. Temperando o papo. Volta já.